Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Café com Letras. E no programa de hoje nós vamos conversar com o nosso querido amigo, nosso participante contínuo quase aqui do programa Café com Letras, uma presença que sempre nos agrada muito a audiência, Marcos Fernando Kirst. Kirst está lançando esse livro aqui que chama Serra Gaúcha, o passado presente. E é então sobre este livro que nós conversamos no programa de hoje. Kirst, muito bem-vindo novamente aqui no Café com Letras. É um prazer voltar. Sabe que mais uma vez as portas da TV Câmara estão sempre abertas para a gente conversar sobre os teus livros. Somos grandes fãs do seu trabalho, né? Já falamos isso diversas vezes. Que bom. E agora, um trabalho novo, Serra Gaúcha, o passado presente. Uma parceria com o Antônio Giacomin. Vamos só esclarecer para a nossa audiência, o Antônio Giacomin não pôde estar conosco, né? Foi acometido de uma gripe muito forte desse início de inverno. Gripes de início de inverno são sempre mais complicadas. Melhoras ao nosso querido Antônio Giacomin também. Então, falando do livro Kirst, Serra Gaúcha, o passado presente, o que nos conta essa obra? Essa obra é fruto de um trabalho que o aquarelista Antônio Giacomin e eu desenvolvemos ao longo de todo o ano de 2013. A gente teve essa ideia, que foi aprovada pela LIC Municipal, Lei de Incentivo à Cultura. Né? Tivemos como empresa participadora e apoiadora a Randon, que abarcou todo o nosso projeto, apostou nele. Ele consiste no seguinte: tanto o Antônio Giacomin, aquarelista, quanto eu, nós temos um fascínio muito grande pela questão da colonização aqui da nossa região, da Serra Gaúcha, né? Não só a colonização feita pelos imigrantes italianos, como também pelos alemães, né? E também por aqueles que fizeram a parte conhecida como Campos de Cima da Serra, né? E a gente percebe que existem muitos elementos deixados pelos antigos imigrantes, né, que são do passado, mas que continuam ainda atuantes e vivos no nosso presente. Por exemplo, arquitetura antiga, por exemplo, instrumental antigo, ferramentas antigas, né? E mesmo dialeto, hábitos, costumes. A gente acha que muita coisa morreu, sumiu, quando na verdade elas ainda existem, ainda estão lá. E foram absorvidas pela nossa vida absorvidas atual. Pelo cotidiano, pela vida atual e especialmente nas localidades do interior. Essas duas coisas convivem muito ainda, né? A gente tinha um projeto de tentar resgatar isso, mostrar como o passado continua interferindo no nosso cotidiano hoje. O que fizemos? A gente montou um roteiro de visitas e de viagens pela nossa região, né? Cumprimos esse roteiro ao longo de cerca de 4 ou 5 meses no primeiro semestre de 2013, né? Visitando especialmente as casas de colonos, né? De descendentes de imigrantes que estão especialmente no interior, também fazendo visitas a alguns museus da nossa região, na tentativa desse resgate, né? Só te interromper, por onde foi esse trajeto? Qual o interior de Caxias? Fizemos vários blocos de viagem. A gente começou, na verdade, por Galópolis e se estendendo até a parte da região de colonização alemã, que é a chamada região das Hortênsias, né? Sim. Fizemos uma viagem por esse interior ali, pegando Gramado, Canela, Nova Petrópolis, Dois Irmãos, etc. Fizemos vários roteiros depois pela região conhecida como região da uva e do vinho, que é a nossa aqui, Caxias do Sul, Bento, Farroupilha, Garibaldi, indo até Veranópolis, passando o Rio das Antas, né, Nova Prata, bem mais lá para cima, São Marcos, Flores da Cunha. Sim. E também fizemos algumas viagens pelos Campos de Cima da Serra, né, Bom Jesus, São Francisco, essa região toda. Sim. Aí. Foram cerca de 7 ou 8 roteiros, né, esses roteiros com várias cidades, especialmente localidades do interior, que a gente foi cumprindo ao longo desses 6 meses, né? Viajávamos e voltávamos. O Giacomin, que é aquarelista, né? O método dele de captura dessas informações visuais para ele era por meio do que ele chama de croquis. Ele tem uma espécie de um kit básico, né? Que ele chega no local, percebe o que pode vir a ser uma ótima imagem, já faz um rápido desenho, né? Captura aquilo que ele chama de luz, sombra, cores, né? Numa palheta, num pequeno bloco de rascunho visual e às vezes fazendo fotografias para que servisse de base depois para no estúdio dele ele pintar as aquarelas. Sim. Né? E eu com o meu bloquinho e a minha caneta, né? Fazendo entrevistas e ouvindo as pessoas e conversando sobre suas histórias, tomando nota. Um trabalho quase jornalístico. Quase jornalístico, de recuperação desse material. A gente costuma dizer, o Giacomin e eu, que somos 2 cronistas, né? Ele
das telas e das tintas e eu dos textos. E é bem possível ser um cronista através das tintas. Visual, aliás, tu pode ser um cronista a partir de qualquer arte, qualquer manifestação artística, desde que tu se disponha a retratar o cotidiano, com a tua sensibilidade, o teu olhar, a partir dessa arte que tu desenvolve, que é o que o Jacomim faz com suas telas, né? E o Jacomim faz isso com uma perfeição. O Jacomim é um gênio das aquarelas, é um gênio das aquarelas, ele é reconhecido já na nossa região toda, né? E esse nosso trabalho resultou em duas coisas, nesse nosso livro, né, Serra Gaúcha, o passado, o presente, e também numa mostra de arte, né, que está exposta desde o dia 5 de abril, lá na Galeria Municipal de Arte, e permanece exposta até o dia 3 de maio, lá na galeria, pode ser visitada, que são essas 116 telas que integram o nosso livro. São telas, são grandes aquarelas emolduradas. Os textos também estão lá. Alguns dos meus textos também estão lá expostos, né, em grandes painéis, né, mas a pessoa pode ter contato com os textos mesmo a partir do livro. O livro tem a né? grande massa de textos aqui. Isso mesmo. Né? E para a primeira ideia, assim, de quem foi? Quem partiu a ideia? Foi uma ideia conjunta? Na verdade, ou quem propôs para quem? O embrião dessa ideia pertence ao Jacomim, né, porque ele, uns 2 ou 3 anos atrás, fez um outro trabalho similar, chamado Jeitos de Ser Brasil, em que ele viajou por todo o país na companhia do escritor e cronista Nivaldo Pereira. Né? Os dois viajaram, esse trabalho foi pela Lei Rouanet, né, nacional, foi patrocinado pela Lei Rouanet, viajaram o país inteiro, né, pegando as nuances não tão conhecidas assim dos brasileiros, o Nivaldo escrevendo crônicas e o Jacomim aquarelando isso. Ficou um trabalho de luxo, muito bonito. Só que ao voltar para cá, para Caxias do Sul, Jacomim pensou que ele deveria fazer também o que ele chama de o dever de casa, que é deitar esse olhar artístico dele para a nossa região com mais profundidade. Como eu vinha em paralelo desenvolvendo trabalhos para a revista Acontece, numa sessão chamada Ecos do Passado, em que eu também fazia mergulhos dentro do resgate da história da nossa colonização, e por nós nos conhecermos e termos feito alguns trabalhos juntos anteriormente, acabou convergindo esse nosso interesse e aí começou a tomar forma esse projeto com título e com a ideia de o que fazer. Mas então o embrião é dele e depois foi definido e desenvolvido em conjunto com a gente. Sabe que, falando em colonização da Serra Gaúcha, que isso é um assunto extremamente interessante, mas às vezes nós nos esquecemos que a Serra Gaúcha não foi colonizada somente por italianos. Não, né? sim. Nós tivemos um programa, acho que a semana passada aqui na TV Câmara, se não estou enganado, sobre a imigração sueca. Sim. Para o Rio Grande do Sul e para a Serra Gaúcha. Sim, tivemos suecos, suíços, especialmente poloneses, os açorianos. Né? Parece que se esquece sempre os açorianos, que são realmente os portugueses que vieram antes. Então, tanto isso é verdade que a nossa festa da uva desse ano botou o foco em cima disso, a diversidade. Quer dizer, é claro que os descendentes de italianos foram a maioria, né? Foram eles que vieram e pegaram os lotes e trabalharam isso, eles são de fato a maioria, mas não são só eles. Não. Né? Há uma diversidade muito rica, muito grande, e é justamente a interação entre essas etnias que faz a nossa Serra Gaúcha de hoje. Né? Essa interação pacífica e laborativa, digamos assim, entre essas culturas que fez essa região ser tão rica em todos os aspectos como ela é hoje, né? Claro que com a predominância italiana, isso não há dúvida nenhuma, isso a história mostra, né? Sim. Mas o interessante é a gente perceber isso, essas nuances interessantes que existiam e que continuam realmente existindo, com essa vocação que Caxias tem para acolher quem vem de fora. E há processos novos acontecendo hoje aí, muito interessantes, muito bem-vindos, processos que trazem pessoas da América Central, da África, né, que ajudam a seguir adiante essa nossa fantástica história de miscigenação de culturas. Né? E outra coisa que é interessante, todas as culturas, por menores que sejam, por o menor número de elementos que pertencem àquela cultura, são poucos descendentes de suecos, poucos descendentes de poloneses que nós encontramos hoje que talvez que não tenham ainda, as etnias não tenham se organizado ou se misturado, né?
Então, um polonês casou com uma italiana e teve todo o processo dele dentro de uma ideia já de cultura italiana. Mas mesmo assim, nota-se ainda que existe uma defesa muito grande, muito apaixonada para aquele resquício de cultura que ainda resta, assim. Quem sabe que tem uma ligação além do que nós conhecemos aqui normalmente como italiano e alemão, defende muito isso e gosta que isso continue e luta para que isso continue. Né? Eu acho isso muito positivo, isso muito rico, porque é fundamental a gente saber resguardar a nossa história, a nossa cultura, as nossas raízes. Isso é realmente fundamental. E é muito interessante que a nossa região aqui me parece que está realmente aprendendo a fazer esse cultivo e esse resgate de uma forma que não seja fechada, de uma forma acolhedora, né? De não se diferenciar por causa disso, mas de realmente compartilhar com todo mundo as partes interessantes dessa cultura que é de cada um. Então acho que Caxias do Sul tem muita chance de ser um exemplo também nisso, nessa questão de convivência integrada e enriquecedora dessas culturas todas, mesmo havendo uma ou duas que são majoritárias em termos de número. Mas nada impede que se continue as outras. Pelo contrário, tudo leva a que se continue fazendo. Desculpe. Não. Quanto tempo que vocês levaram para ter todo o material para compilar em um livro? O trabalho todo do início, que foi o começo de nossas viagens, até o final, que foi o lançamento do livro, com a abertura da exposição, agora no dia 5 de abril, levou 1 ano e 3 meses, mais ou menos. Então teve as viagens, depois delas o Giacomin pintou no seu estúdio as aquarelas, ele pintou mais de 500 aquarelas, dessas selecionou 116. Ele é um workaholic, né? Além de genial com muita qualidade, é um workaholic. Selecionou essas 16, depois disso o livro foi diagramado e paginado, quer dizer, definiu-se quais seriam as telas, qual a ordem que elas teriam no livro e deixou-se espaços que depois seriam preenchidos com os meus textos. Para mim foi uma experiência nova, porque esse é o meu 14º livro e é a primeira vez que, em tendo um livro ilustrado, as ilustrações não vêm depois e não decorrem do meu texto. Pelo contrário, o meu texto decorre das ilustrações, né, e da forma como foram organizadas no livro. Apesar de que os textos meus, essas crônicas de viagem que eu fiz, elas não explicam as obras que estão colocadas ali perto dele, né? Eu faço ali uma espécie de crônica de viagem, as impressões que tivemos a partir dos contatos com as pessoas que nós encontramos, né? Então, porque na verdade as telas do Antônio Giacomin não precisam de explicação com texto, elas se explicam por si próprias. Eu estava vendo aqui, eu preciso mostrar aqui uma figura que eu achei aqui. Enquanto eu vou procurando, eu quero te pedir outra coisa aqui. E o que foi feito foi isso, porque as pessoas que tiverem interesse podem, até o dia 3 de maio, visitarem a exposição das obras ali na Galeria Municipal de Arte, que fica junto à Casa da Cultura, né, que estão lá, estão abertas o dia inteiro, né, as pessoas podem chegar, é gratuito visitar a exposição, né, olharem as obras que o Giacomin fez e se interessarem ainda pode adquirir o livro lá no mesmo local. Sim. Que está R$50 cada exemplar, preço barato para uma obra de luxo como essa que fizemos. Um papel muito bonito. Papel couché, trabalho fantástico. Assim. Trabalho fantástico mesmo. Agora eu queria te pedir como foi sair então dessa zona de conforto, vamos definir assim, de não precisar ter as imagens antes, porque claro que tu falou que teu texto não explica a imagem. Sim. Mas mesmo assim, inverteu-se a ordem. Inverteu-se a ordem. Como foi para ti essa inversão? Para mim foi um grande desafio, que foi um dos aspectos que mais me motivaram a fazer o projeto desse jeito. Né? Porque desde o início sabíamos que eu só escreveria depois de praticamente todo o trabalho pronto. Isso nunca me aconteceu. Então foi um desafio realmente diferente, realmente novo. Até a hora de eu sentar na frente do computador em janeiro desse ano, para começar a escrever, eu ainda não sabia qual era o tom que eu ia dar para esses textos, o que eu ia fazer exatamente. Porque ao longo do processo de visitas e de viagens, de coleta do material, eu tomei muitas anotações de tudo, mas concomitantemente eu fui fazendo em casa, ao fim de cada dia de viagem, uma espécie de um diário de bordo. Eu já ia jogando para a tela tudo aquilo que era informação, até com as sensações, para não perder aquela sensação, aquele feeling, aquilo que tu tem na hora que conversa com alguém, que sente alguma coisa, que vê o ambiente. Então isso eu já fui jogando ali
para resguardar esses elementos, né? Sabendo que iria botar a mão neles dali a 1 ano, que é o que aconteceu. Então, eu tinha esse resguardo de informações para mim, que foi fundamental para reavivar a minha memória, né, desses encontros todos. Mas foi um desafio diferente. Então, na verdade, a minha inspiração na hora de escrever era, de fato, olhar para essas telas, né, lembrar sensações, pegar o meu texto e, a partir disso, fazer essa viagem por texto que eu acabei fazendo e que se oferece para os leitores agora, né? Um grande desafio, assim, um método diferente. Antes, eu queria te pedir para contar uma dessas histórias. Tu deve ter ouvido muita história deliciosa. Muitas, sim. Sabe? Sim. Que chamou a atenção, assim. Antes que tu me conte uma dessas histórias, eu queria pedir para o Ismael, fecha aqui, ó, vamos mostrar só um quadro só. Uma aquarela só de Jacomim. Aqui temos um baleiro. Um baleiro. Isso aqui não se vê mais. Isso aqui se vê escondido pelo interior. O interior guarda ainda os baleiros. Mas, né? na verdade, algumas pessoas já descobriram como isso é interessante e andam fazendo mini baleiros pequenos hoje que se vendem em lojas de antiquários para as pessoas botar como enfeite em casa. Sim. Mas o velho, antigo baleiro, se você passear pelo interior, você vai encontrar, assim como várias outras coisas. Com o mesmo barulho. Com o mesmo barulho. Porque o girar do baleiro tinha aquele som característico. O do girar e do abrir a parte onde está a bala, né? Que já dá água na boca só de lembrar, do som do baleiro. Que coisa incrível. É verdade. Qual história que tu conta pra gente, então, com uma das histórias mais fantásticas desse Dezenas de histórias, todas elas relatadas aqui, mas uma que dá para contar agora, que ela é rápida, foi no interior de Criúva, né? Que estávamos passeando por lá bem cedo e, de repente, andando pelas estradinhas de chão, a gente visualizou à direita uma construção de madeira antiga que percebemos que era uma ferraria. Né? Paramos o carro e fomos lá, vamos olhar essa ferraria, né? Muito interessante. E o rapaz, de cerca de 30 anos, filho do ferreiro, né? O rapaz é borracheiro, conserta pneus, especialmente de trator ali em volta, né? Filho do dono daquele local, que é o ferreiro. Né? Eles nos mostraram aquele ambiente ali onde a borracharia, que é do presente, né? Para tratar das rodas de trator, né? Modernos de borracha, convive com o passado a ferraria, onde o pai dele fazia ferraduras para cavalos, o transporte da época, e outras coisas em ferro. Né? Eles ali, até quando chegamos, eles nos falaram que bom que vocês vieram hoje e não amanhã, porque amanhã vai chover muito. E nós, mas como é que o senhor sabe que vai chover muito? O senhor assistiu à meteorologia, à previsão do tempo? Ele, não, olha aquela bigorna ali. E a bigorna dele estava completamente úmida e chorando, como se chorasse. Tão úmida que estava. E ele nos explicou que aquela bigorna dele, por algum motivo químico, físico, alguma coisa, ela, entre aspas, chora sempre na véspera de dias de chuva. Então, se a bigorna está muito úmida, muito molhada, no dia seguinte vai chover. Então, e choveu no dia seguinte? No dia seguinte choveu. Eu infelizmente esqueci de pegar o telefone dele para passar a ligar para ele todos os dias que for numa pescaria, alguma coisa que ele disse, mano, tá chovendo essa bigorna aí ou não? Para saber, porque é a mais certa forma de previsão meteorológica no interior de Criúva é a bigorna do ferreiro que chora na véspera da chuva. E histórias assim, então, elas pululam a cada vez que tu circula pelo interior, conversa com as pessoas e está disposto a ouvi-las, aquilo que elas têm para contar. Né? Então, histórias assim estão registradas no nosso livro, entre outras. E fica aqui a nossa dica também para que as pessoas viajem ao interior, conheçam o interior da nossa cidade. Exatamente. Né? Tire um pouco a pressa e pare um pouco para olhar, que tem muita riqueza aí. Kirsti, nosso programa está chegando ao fim. Sempre que o bate-papo é bom, o tempo voa, né? É verdade, sim. Nosso programa está chegando ao fim. Quero te agradecer novamente por ter vindo aqui falar conosco e reiterar que sempre as portas e as lentes da TV Câmara estão abertas aos seus trabalhos. Sempre que tiver um livro novo, por favor, converse com a gente. Certamente. Sempre refaça o convite porque é válido e quero que sempre fique claro isso. Que bom. Agradeço sempre o espaço dado. Muito obrigado pela audiência também que a TV Câmara tem com esse programa fantástico que enfoca a nossa cultura local aqui. Parabéns. Obrigado. Muito obrigado. E o Café com Letras dessa semana vai chegando ao final. Agradeço a audiência de você aí de casa. Até a próxima semana. Até mais.